Olá, muito boa noite, 21 horas e 7 minutos desta terça-feira, 25 de julho de 2017. Está no ar a nossa estação Hamburgo, ao vivo, direto para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha. Para onde mais, Márcio Gerhard, muito boa noite. Até onde eu sei, muito boa noite, Lomba Grande. Lomba Grande com fibra ótica. O Canísio que tem a lista completa dos países do mundo aos quais o sinal da TV é transmitido. Mas enfim, o mundo inteiro através da internet. Pega em Ruanda. Com certeza. Pega em Shangri-La. João Ávila, muito boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite aos colegas da bancada. Boa noite. Pega. Direto de Shangri-La. Pega pela internet. Pega. Né? Assim, sempre tem um jeito de pegar. Eu achei que tu estava em Shangri-La ainda. Voltei pro programa. Especialmente para estar aqui com a gente. É uma grande distinção contar com a presença desse grande jornalista João Ávila nesta noite de 25 de julho, aniversário de 193 anos dos nossos imigrantes. Dia do colono, Alexandre. Dia do colono. Alexandre Batista de Matos, muito boa noite. Boa noite aos companheiros da mesa. Uma grata satisfação no dia do colono. Pega em picada café, será, Alexandre? Eu acho que pega picada feijão, as picadas, tudo aí pra cima. Que história é essa de picada, hein? Como é que nasceu essas picadas aí, folclorista? A descida da primeira leva foi prometida que teria picadas para os colonos que aqui chegassem, né? Então... Só picada de mosquito mesmo, né? Na realidade foi prometido um monte e eu acho que só as picadas que foi confirmada dos mosquitos, né, Rodrigo? Picada de cobra também. Muito boa noite, seu Evandro Pedroso. Pega lá no bairro Primavera? Pega. Tem lá via internet. De moradores lá acompanhando. Acompanho. De peso o nosso. Acompanho no notebook, no celular. Picada de cobra também. Não, cobra eu não vi lá, não. Não, eu não sei, tô perguntando. Não, lá já tá... Se bobear ali naquele entorno do nosso viaduto ali, sai de tudo, né? Já sai o corpo de lá, né? Sim. Mas eu acho que os bichos já têm medo dos seres humanos ali, já desistiram já de tudo que acontece. Eu tive lá abastecendo no posto de gasolina logo depois do viaduto. Podemos falar que o posto muda. Na sexta-feira, eu tive o prazer de acompanhar por mais ou menos uma meia hora, fiquei acompanhando o movimento dos automóveis, desesperados em torno da gasolina, a R$ 3,05. Sim, e no outro dia estava 70 centavos mais caro. 71 centavos mais caro. Tá bom pra gente economizar, assim, né? Né? Vamos emitir menos carbono, né? Mas o que faz, Alexandre, quando não tem como economizar? Teu pai trabalha com transporte, né? Sim, por exemplo. Meu pai hoje é dia do motorista, tem que mandar um abraço para ele. Isso aí. Sim, na realidade, se não tem remédio, o remediado está. E o grande problema é que isso transcende, vai ser no bolso do povo, vai ser no nosso bolso que vai vir. Então é complicado, não abasteço o carro hoje sim, mas se eu estou quase sem combustível, preciso trabalhar amanhã. Então, e a pior coisa é a cara de pau ainda de quem autorizou esse reajuste, dizer que o povo tem que entender. Mas entender o quê? Já derrubado, né? Não, 94% de não aceitação, né? De rejeição. Distrito Federal. Já derrubado, já foi derrubado. A lei foi derrubada, A o lei, decreto claro. foi dessancionado Mas pelo ministro. É que a gente está tão descrente. Um juiz do Distrito Federal. Chama juiz. Um juiz do Distrito Federal. Mas é que a gente está tão descrente com esse tipo de situação, com esses despachos, porque entrou o despacho para caçar, eu imagino que toda a parte jurídica do Planalto está em cima para derrubar o juiz de primeira instância. Então, Também acredito nisso. a perspectiva é uma vitória, mas eu acho que é curta. É curta, não tem Voo de Ô João, mas isso na economia transborda por todos os lados, né? Isso pega desde da produção primária, que tem que sair de alguma forma
de dentro da fábrica ou de dentro da agricultura, enfim, que tem que ser levado. Isso tudo vai ser um custo absurdo. Eles estão calculando que o reflexo que vem, economistas colocam que o reflexo que vem em função desse aumento é muito pior do que já vem acontecendo no país. Porque tu simplesmente resolve do dia para a noite, ou da tarde para a noite, não é nem do dia da tarde para a noite, bom, vamos taxar alguma coisa. Para o governo é muito simples, o governo não arrecada. Não arrecada por uma série de fatores que todos nós aqui sabemos quais são os fatores. Não arrecada daqui a pouco, bom, a gente precisa arrecadar um pouco mais para pagar a conta do fulano, para pagar a conta do Beltrano. Aumentamos impostos. Uma ideia genial, inovadora. Não, vamos aumentar imposto, vamos taxar, vamos aumentar o PIS, COFINS da gasolina, vamos aumentar a alíquota do imposto de renda, qualquer coisa que se faz nesse país. Aumentar imposto. E assim se resolve tudo. Da forma mais vil que é o decreto, né? Porque, na verdade, é o tipo de aumento que tu não precisa sancionar por lei, né? É só decreto-lei. E é esse o argumento da Justiça hoje para derrubar de forma liminar, né? Por ter sido uma carga tributária em cima de um decreto. Ou seja, vai ter uma discussão. Inclusive, eu estava lendo o despacho da Justiça hoje. Entende as dificuldades financeiras do país e a queda de arrecadação, mas que da forma como foi feito é ilegal, é inconstitucional. Como diz aqui, é claro que o governo vai vir com a sua batalha de advogados agora para derrubar essa liminar e fazer manter. Agora, digamos o seguinte, enquanto existe a liminar, qual é o preço que vai ser praticado na gasolina? Disseram que seria em torno de 40 centavos. A gente está enxergando aí mais de 70 centavos. Ok, mas a liminar está valendo. A liminar está valendo. A gasolina aqui no Novo Hamburgo, na semana passada, estava na faixa de R$ 3,04, R$ 3,05. Na segunda-feira, terça-feira, ela chega a R$ 3,60, R$ 3,70. Aquela variação de centavos. Hoje, nesse momento, está valendo uma liminar que derruba essa alíquota. O valor baixou? Mas agora vem a desculpa de que eles compraram com a alíquota alta. Mas quando eles estavam com a gasolina no tanque e subiu a alíquota e ela tinha sido comprada pela alíquota baixa, aí eles aumentaram. A pior do senão é eles dizerem o seguinte, que não podem baixar enquanto que o governo ou a própria Petrobras for informada da intimada. A notificação. Então isso também, na hora de aumentar, aumenta a qualquer momento. Então, é só no do peão. No bloqueio do peão. Doutor Márcio, no você colo. querer que a gente guarde as notinhas fiscais, por exemplo, para eventualmente cobrar depois essa diferença de alguém? Não, isso não cobra. Vai reclamar de quem, né? Isso O não bispo cobra. não adianta. Isso não cobra. Existe algum fenômeno da justiça que é, vamos dizer assim, a falta de acesso à justiça pelas coisas pequenas. Ninguém vai entrar para discutir porque gasta lá 200, 300 reais no mês de combustível, essa diferença de líquido. Ninguém vai entrar, contratar advogado, fazer processo para discutir isso. Quem tem que tomar as vezes disso do consumidor é o MP. É para isso que está ali também, além de outras coisas, né? Porque não tem como a coisa pequena cada um ir discutir o direito individual. É o que eu sempre digo do aumento de impostos, quando faz um aumento de imposto legal, que não é a partir do exercício seguinte. Nós vamos aumentar o ICMS. Não é a partir... Tá, mas peraí, o ICMS tem que ser a partir do exercício do seguinte. Não dá para cobrar no PROCON. Mas quem vai discutir? O PROCON não tem, ele não tem, digamos assim, coercividade. Sabe qual vai ser o Ele pode decidir, mas ele não pode aplicar. Sabe qual vai ser o argumento do governo agora para derrubar essa liminar? É que não pode abrir mão de receita. Boa. É complicado. É uma vergonha. O que vai ser de nós que não conseguimos nos mobilizar para tirar o presidente da República? Já tiramos Não um sei, presidente parece no ano que não, passado, parece que agora não. estamos caminhando para tentar tirar Esse eles. argumento de que tiramos uma e quem votou lá foi a mesma e que quem votou foi o mesmo, vale para alguma coisa, Pedro? Acho que não. Porque, na verdade, com 94% de Rejeição. o presidente Temer consegue ser uma unanimidade em todo o Brasil. Pela primeira vez uniu coxinhas Mas em rejeição, né? Não em aprovação. mortadelas e coxinhas unidos em torno de uma unanimidade. Não Presidente queremos. Temer, não queremos. Só que estão unidos na unanimidade, mas não nas ruas, né? Pois é, e ninguém puxa também essa frente. Né? Onde é que está? Onde Não é te que tá? parece, João, tu é um especialista na política, não só local, mas tu acompanha a política nacional há muitos anos. Não te parece que existe aí em curso uma grande vontade de fazer uma pizza tamanho gigante?
Ela já está feita, né? Só falta assar. Está anunciada. Não, só falta assar essa pizza. É questão de Está só... todo mundo juntinho lá em cima? Eu não sei se é o caso de estar todo mundo juntinho, mas eu também... Será que não é o próprio descrédito do povo em relação a tudo que acontece? Vai resolver daqui a pouco, eu estou dizendo do povo, vai resolver o quê? Tirar de novo, tirar mais um presidente, se é esse o caso. Agora, o que me surpreende é que pessoas que foram para as ruas, né, reivindicar a saída de uma presidente ou de um presidente, porque... Na verdade, o motivo foram as pedaladas fiscais. pedaladas né? fiscais. Foram as Era a pedaladas única coisa que fiscais. poderiam. Hoje, fecha os olhos para um presidente que pode ser investigado por crime, né? Ou seja, está sendo denunciado por um crime. Não é nem de responsabilidade, é um crime comum. Né? Então é isso que... Onde é que está a coerência do povo e não dá esse encaminhamento? Eu escutei do vice-líder do governo no Congresso agora, defendendo a não saída do presidente, dizendo o seguinte, que depois que terminar o mandato dele em 31 de dezembro do ano que vem, a partir do dia 1º de janeiro ele passa a responder criminalmente em primeira instância por... Tá, mas e daí? Aí já era. E daí? São mais um ano e 5 meses, pelo menos, que a gente vai estar enfrentando essa mixórdia. E nenhum trocadilho em relação à Fiesp, né? Mas quem paga o pato somos nós. Aliás, o pato recuperado, né? Sim. Mas só porque as pessoas cobraram o pato, né? Cadê o pato que vinha toda hora para falar? Mas é um morde-a-sopra, né? É que na realidade, eu escutei no rádio essa semana que é complicado essa história de partido, né? Porque antes brigavam, agora está todo mundo junto, esquerda com direita, né? Autossobrevivência. É claro, e aí o jornalista falou que simplesmente em casa de tucano, que tem 2 banheiros, na indefinição que ele tem de ir, faz no corredor. Né? Então, assim, onde que a gente vai imaginar que eles se juntam para bel prazer deles? Aqui, tem um tucano que não vai à corda, né? O nosso deputado Lucas Redecker, ele vem se posicionando antes de estourar o caso. De saltar fora. Antes de estourar o caso da Friboi, né? Antes de estourar a delação dos irmãos Wesley, né? Sim, ele já defendia inicialmente a saída do senador Aécio Neves da presidência do partido. Foi a primeira defesa dele. O senador Aécio Neves tem que ser afastado da presidência naquele momento. Foi quando começou. E hoje o PSDB estadual está meio que nessa defesa de desembarque, mas é um desembarque que não desembarca também, né? Estão aproveitando a parte boa, né? Claro. O que convém. Mas mudou alguma coisa aí, mas Não. é tudo que a gente já viu, né? Tudo igual. Tu tem alguma expectativa diferente em relação ao partido A ou Z? Eu acho que são todos iguais. Estão Não provando que são, eles não podem ficar Não bravos, existe né? direita, esquerda, eu acho que nesse ponto são métodos são os mesmos, muda só o nome. Vejo o exemplo do município. Bom, vamos mudar esse disco aqui, eu quero falar para vocês um pouquinho da experiência e agradecer também as pessoas que não nos acompanhando na cidade de São Leopoldo. A gente esteve lá hoje à tarde, eu mantive aqui no nosso pulso, no meu pulso, essa entrada de imprensa. A gente esteve gravando lá, chegada da Estação São Léo, primeiro programa Estação São Léo, gravado diretamente da festa da São Leopoldo Fest, um belo parque de eventos, muita gente, hoje é feriado na cidade de São Leopoldo, né? E muita gente foi prestigiar esse belo evento, muita gente fazendo o evento acontecer também, empresários, empreendedores, economia informal, economia irregular, não sei, né, João? Isso é um assunto que a gente não vai falar hoje porque está de férias, né? Não. Mas economia informal, economia criativa, muita gente, muita comida gostosa também, não pude deixar de dar aquela passadinha básica, né, Márcio? Faz Não tem parte como, também. né? Bom demais, sobretudo o carinho como as pessoas nos receberam lá. É um programa especial da nossa chegada. A TV São Léo já chegou, já faz alguns meses, mas a chegada do Estação São Leopoldo, Estação São Léo, a gente até comentou com as princesas da corte, algumas pessoas da política, algumas pessoas da cultura que estavam presentes nesse encontro, que a gente ficou muito em dúvida na escolha entre TV Capilé, TV São Leopoldo, depois no Estação foi a mesma escolha, TV São Léo, TV São Leopoldo, Estação São Léo, Estação Capilé, e ficou vencedor, pela grande maioria das pessoas que nós ouvimos, Estação São Léo.
segundo eles, conversa mais, dialoga mais com toda a comunidade, dessa forma carinhosa como nos últimos anos, sobretudo os jovens vêm chamando, abolindo lá aquela coisa do passado que era a estação capilé, apesar de eles sim se reconhecerem como capilés. Uma data importante que marca os 193 anos da imigração, da chegada dos primeiros casais lá no porto de São Leopoldo. O Alexandre, eu tive a oportunidade de conversar com a Ingrid, que é a presidente do Museu Visconde de São Leopoldo, participou conosco na bancada, na verdade no sofás, né, na nossa bancada, e ela me disse, não, aqui tem um grupo de dança alemã, sim, somos nós, somos da terceira idade, eu participo, mas é infelizmente o último grupo de dança alemã. O folclore está morrendo, não é só aqui, é lá no berço da colonização também. Na realidade, grupo oficial da cidade, que eu tinha dito que não havia, né? De terceira idade ainda tem alguns, mas a gente volta a refletir sobre isso na essência. Essa é uma boa data para fazer uma profunda análise. Sem dúvida, né? sem dúvida alguma. A partir do momento que não se fomenta nos bancos escolares a prática da língua, da dança, da música, da cultura alemã, não se tem adultos ou não se tem jovens entre 15 e 18 anos, 20 anos, que queiram usufruir do que a cultura traz para nós. Então, o principal objetivo que eu acho que nós temos que percorrer aí para resgatar é, de fato, buscar trazer o resgate da cultura do folclore, das nossas origens dentro da escola. Não tem outro caminho. Vamos tentar aí um O prefeito resgate. Vanazzi disse que até o final do governo dele tinha nas escolas municipais. Depois se acabou com isso e hoje não tem mais nenhum grupo, nem tipo de aula de folclore, tampouco de dança. Né? Se nós avaliarmos Novo Hamburgo desde do fim do primeiro grupo, Hamburg-Berg, também houve algumas tentativas, mas sem o apoio e principalmente pessoas ligadas que curtam esse tipo de prática, não tem como ir para frente. São pessoas e vontade. Se tiver as duas, a coisa sai. Se não, do contrário, vai ser muito difícil. Não é só dança. Não, nós temos aí o resgate do patrimônio histórico, nós temos o resgate de folclore? trajes, também é folclore. Comida. Também faz parte. O dialeto. Sem A dúvida língua alguma, alemã. tanto a oficial quanto os tantos dialetos que vieram junto. Né? As palavras aportuguesadas. Isso vira folclore também? Mas deixa eu fazer uma... Por que há palavras aportuguesadas hoje, né, do dialeto que se fala aqui? Porque a gente vê uma mistura fantástica. Mas tu sabe né? por quê, né? Vamos voltar a 193 anos, quando os primeiros 39 desembarcaram em São Leopoldo. Existia avião? Não. Não. Veio depois, né? Não, e o próprio Olha vocabulário que não havia na época, é que na realidade a própria Europa naquela época era totalmente diferente do que eles chegaram aqui, tinha abundância de tudo, o que na própria Europa não havia. Então tem algumas traduções que tu não tem como traduzir, tu tem que automaticamente incorporar a palavra. Então, são muitas coisas que foram criadas depois da chegada. Vamos pegar a origem do dialeto que se fala aqui, há 193 anos. Depois vieram os outros imigrantes que foram chegando ao longo dos anos, até o final do século XIX e início do século XX, certo? Só que muitas coisas, muitos objetos foram criados depois. E daí? Muitas palavras. Então, tu usa e eles conheceram o quê? Vamos pegar o caso do avião. Eles conheceram o termo avião que se falava aqui. E não o termo em alemão que se fala lá. Aí tu incorpora, e aí tu começa a incorporar as palavras em português. Imagina a quantidade de máquinas que vieram também com o tempo. Não existia automóvel nessa onda que me fez E se tu pegares um descendente de alemão que fala o dialeto da região aqui, tu vai ver que o automóvel sai um automóvel no meio da palavra. Mas Foi como ele aprendeu a palavra. Sim. Maravilha. João, nessa toada, não posso deixar de fazer um registro, vou aproveitar a tua presença aqui para dar os parabéns ao Grupo Sinos pelo belíssimo documentário que foi realizado, todo em alemão, comemorando
relembrando essa data, né? Muito querida nossa. O documentário Para Sempre, né? Um belo trabalho que vocês realizaram, parabéns. Como eu digo, né, eu estou em férias no grupo, mas eu não posso deixar de cumprimentar o Marcelo Colar e o Moacir Fritzen, né? O sobrenome já diz tudo, né? Pelo trabalho que eles desenvolveram com a coordenação do Jason, que tu conhece bem, mostrando... Do FENACO, né? Do FENACO, que foi o idealizador do projeto, né? É um documentário de 18 minutos, um vídeo documentário de 18 minutos e alguns segundos, onde apresenta toda essa trajetória da chegada dos alemães, a questão da cultura, a questão da educação, da religião, da tecnologia, né? Tudo que veio junto com a colonização alemã, explica isso que foi perguntado das picadas, por que picada? Na verdade, que eles tinham que abrir picadas para chegar nas suas colônias. E o que eram as colônias? As colônias eram áreas de terras, né, com tantos hectares, 25 hectares. Então, se tu tivesse 50 hectares, tu tinha 2 colônias, que eram os termos usados. Então, tudo isso explica nesse documentário, onde a professora Ingrid participa, e também participa um gênio da história, da cultura teuto brasileira aqui, que é o professor Martin Dreyer, que foi professor da Unicinos. Um lindo trabalho. Maravilhoso. Então, isso ali é o que eu digo, é um documento, né? É um documento para te guardar, é um documento para desde hoje, a partir de amanhã, para as escolas apresentarem isso, para talvez começar esse trabalho de novo desse resgate todo, onde tu pode trazer a dança, a música, a religião. O esporte. Quantas das nossas atividades de hoje, o punhobol, o bolão, tem uma tiro de rei. Tem uma passagem, inclusive, do documentário, que é um professor, não lembro o nome dele agora, que ele é entrevistado, ele conta uma anedota, né? Ele usa esse termo até, que naufraga o navio e sobram 2 alemães e vão para uma ilha. Daí os 2 perguntam, o que a gente vai fazer agora? Não, a primeira coisa é, vamos fundar um clube. Porque onde eles chegavam tinha... A sociedade da época precisava, né, ter os elementos. Era o clube de tiro, o clube de canto. A igreja. Né, o clube de ginástica. Né, a própria biblioteca surge... Né, os clubes tinham a obrigação de ter as suas bibliotecas. Fazia parte do estatuto. Novo Hamburgo tem um clube alemão? Os 2. 3, né? São? De origem. De origem. Não tem um clube como é o 25 de julho, por exemplo, em Porto Alegre. Não. Com a raiz, com o desenvolvimento da cultura, tal como ele propõe, né? Tem espaço para isso em 2017? Tem espaço para resgatar isso em 2017. Tem que começar a resgatar, tem que começar a trazer de volta. Esses dias eu participei de um evento na Sociedade Ginástica, que estava comemorando o aniversário da biblioteca, onde foi justamente comentado isso, o porquê da biblioteca no clube. Certo? A biblioteca no clube faz parte da história, ou seja, o clube tinha que ter a biblioteca. Inclusive, o contato das bibliotecas que foram extraviadas ao longo da história por causa da Primeira Guerra, por causa da Segunda Guerra, que desapareceram, sumiram. Né? Então, tem todo espaço para tudo isso, mas tu tem que começar com a Sociedade Ginástica fazendo o evento da biblioteca, daqui a pouco mostrando o punhobol, que é um esporte que tem as suas raízes na origem na germânica. Inclusive, um dos entrevistados é o Pedro Rexel, que é campeão mundial de punhobol pela Sociedade Ginástica, e ele fala em alemão, e aí me chama muita atenção... Todos falam em alemão, né? Todo mundo falando alemão. Eu não tinha participado desse documentário. Nem eu. E tu nota ele falando de alguma outra palavra que sai o português. Né? Ou ele não lembrou na hora de falar, ou talvez ele não saiba aquela tradução. Mas então, assim, é o que eu digo, é um trabalho maravilhoso para te começar pelas escolas, pelos clubes, e quem sabe tu conseguir de novo fazer com que se respire um pouco mais da cultura. Né? Perdemos festas na nossa região, se bem que a gente ganhou essa que tem agora o Festejo Hamburgo Velho, que é uma vez por mês. Mas se perdeu o Hamburgo Velho Fest. Eu acho que esse aí é um bom ponto de início. Já fomentou, tanto que nós... Mas ela não é uma festa germânica, Não, perfeito. Mas o ambiente mas que o ela lugar está... já é muito bom, né? Na Praça da Matriz, já começa a se ter um ambiente propício para a dança e para a música. Em virtude do espaço, em virtude do local escolhido. Da mesma forma, lá na Rua Mauá, o Brick. O Brick. Sim. Acho que o Brick vem com uma cara bacana, aí, com uma proposta, a própria questão da própria estação.
né? Daqui a pouco de rebuscar uma montagem da estação da época, Uma baita o próprio proposta. trem. E acho que poderia. Mas acho a que- Hamburger Back Fest ano passado tivemos uma bela edição, né? Esperamos que esse ano ela seja. Mas ela, Ainda mas ela, melhor, ela não enraiza, ela sai um ano, não sai no outro. Algumas dúvidas, não sei se Eu acho que esse ano tem tudo para reprisar e fazer ainda melhor, porque eles não esperavam o sucesso que foi ano passado, né? Eu acho que esse ano ela vem ainda mais forte. É que na realidade É um lindo a evento. Se coisa estivesse vai... lá no passado... Não, eu não estava aí. Foi um belo Na evento. realidade, o que nós temos que fazer é que tem que emanar do povo essa festa. E criar alguns CTGs, né? E foi o que aconteceu com É, os eventos que falaram ali, né? Algum centro de cultura alemã. Isso, Centro de Tradições Sim, Germânicas, sim. né? CTG germânica. Ó. Te pegou nessa, Alexandre. Germânicas, Vamos né? continuar recuperando a nossa história. Põe pra nós ali. Que lugar é esse? Tá fácil. Eu de não ver vou essa foto, dizer, né? não vou dizer. Essa Esse é foto é os fácil. dois arroz, o Luiz Raul e Nicolau Becker, na frente do Colégio Pio XII. Nicolau Na Nações. rótula não tem nem Pio XII, nem rótula João Não, 23 aí, né? Nem ponte. Nem ponte, é verdade. Isso aí, começo dos anos 50, né? Final dos anos 50. Pio XII foi inaugurado em 61. Muito bom. Vamos para a foto de hoje? Que lugar é esse? A gente vai para um breve intervalo e volta já já.